Na sequência, então, temos o teorema 3.2, pessoal, que vai dizer sobre a existência de um número finito aí, né, no caso 5, classes de poliedros de Platão, tá? Então ele fala que existe 5 e somente 5 classes de poliedros de Platão. As classes vão se dar pelo número de arestas em cada face, né? Então, se for triângulo, se for quadrado, se for pentágono e assim por diante, tá? Então existe só 5 classes, né? E como que a gente faz para mostrar isso, né? Então vamos majorar o número de faces, vértices e arestas de cada um desses poliedros e tentar ver quais são os casos de poliedros que satisfazem essa majoração dos seus vértices, faces e arestas, tá ok? Muito bem. Então, para começar, pessoal, eu vou chamar de x o número de arestas de cada face, porque esse número é o mesmo, já que eu tenho poliedro de Platão. Então, eu vou considerar um poliedro de Platão e aí eu vou tirar algumas informações em cima dele, tá? Então, cada uma das faces do poliedro de Platão tem o mesmo número de arestas, que eu chamei de x, ok? Além disso, cada vértice incide o mesmo número de arestas. Então, a gente chamou de y, esse número de arestas que incidem em cada um dos vértices, que é o mesmo também para cada vértice, ok? Então, isso é da propriedade A e da propriedade B de poliedro de Platão. Muito bem. Bom, pessoal, agora imaginem comigo aqui, ó, que eu tenho um certo poliedro, que eu estou mexendo com um certo poliedro. Agora, pega uma face, tá? Então, essa face vai ter algumas arestas, né? No caso aí, x arestas, tá? Bom, pega uma aresta. Como é um poliedro, por propriedade de poliedro, cada aresta vai pertencer ao quê? A somente duas faces. Então, cada aresta pertence a duas faces. Então, dessa forma, se eu contar o número de arestas de cada face separadamente e depois juntar tudo, eu vou estar contando cada uma das arestas duas vezes, certo? Dessa forma, então, se eu pegar e multiplicar, pegar o número de faces que eu tenho no meu poliedro e multiplicar pelo número de arestas de cada face, né, que é exatamente x vezes f, eu vou ter um número dobrado de arestas, porque eu vou estar contando cada aresta duas vezes, uma numa face e outra em outra face. Beleza? Então, com isso, a gente tem essa relação, que x, que é o número de arestas de cada face, vezes o número de faces, vai dar duas vezes o número de arestas, porque vou contar cada aresta duas vezes. Beleza? Muito bem. Além disso, pessoal, cada aresta que eu pego no meu poliedro, ela gera dois vértices, que são as extremidades da aresta. Beleza? Muito bem. Então, e cada vértice vai receber um número y de arestas incidindo nele. Ok? Então, se eu pegar o número de vértices do meu poliedro, tá? E multiplicar pelo número de arestas que incidem nele, eu vou estar obtendo o número de arestas? Não. Por quê? Porque cada aresta que incide nele, ela vai incidir nele, mas vai incidir em outro vértice também. Então, cada aresta incide em dois vértices, que são as duas extremidades. Então, eu vou estar contando essa aresta duas vezes quando eu faço essa multiplicação de y por v, né? Quando eu pego o número de arestas que incidem em cada vértice e multiplico pelo número de vértices, né? Então, eu vou estar dobrando a quantidade de aresta. Então, por isso que vale essa relação. Beleza? Entenderam, então? Ficou alguma dúvida, só me manda mensagem, tá? Então, beleza. Então, temos essa relação aí. Bom, como ele é poliedro de Platão, vale a terceira propriedade, que é a relação de Euler. Então, sabemos que V menos A mais F é igual a 2. Beleza, mas aqui a gente tem uma relação, correto? Então, bom, deixa eu usar aqui, ó. Eu posso isolar, então, aqui o V e o F aqui. Então, o F é igual a 2A sobre x. E o V é igual a 2A sobre y.
Ok? Muito bem, então V menos A mais F é igual a 2. No lugar do V eu vou colocar 2A sobre Y menos A. E no lugar do F eu vou colocar 2A sobre X igual a 2. Muito bem. Posso passar para o outro lado, então isso aqui vai ficar 2A sobre Y mais 2A sobre X igual a 2 mais A. Ok? Bom, agora então eu posso dividir aí por A dos dois lados, né? Por 2A, na verdade, dos dois lados. Então, como vai ficar? Dividindo aqui por 2A, vai cancelar, então vai ficar 1 sobre Y. Dividindo aqui por 2A, vai cancelar, vai ficar 1 sobre X. 2, quando eu faço 2 dividido por 2A, o que vai acontecer? Vai dar 1 sobre A. E quando eu faço A dividido por 2A, vai ficar meio. Tá? Então a gente consegue essa relação aqui. Muito bem. Vamos ver do que eu posso fazer com essa relação. Então, através da relação de Euler, a gente consegue obter essa expressão. Bom, além disso, pessoal, ó, x é o número de arestas de cada face, correto? A face é um polígono regular. Polígono regular não, é um polígono convexo, tá? Cada face é um polígono convexo, né? E quais são os polígonos convexos? Qual é o menor número de arestas de um polígono? É 3, né? Que é o triângulo. Tá? Então quer dizer que x é maior ou igual a 3. Sabemos disso. E o y? Y é o número de arestas em cada um dos vértices, em cada vértice. Então o menor número de arestas que podem incidir nele são quantas? Vamos pensar aqui, ó. Você tem uma aresta, você tem aqui um vértice. Aqui eu vou ter uma face, aqui eu vou ter outra face, certo? Essas duas faces não podem dividir uma outra aresta também em comum, tá? Então aqui vai surgir uma outra aresta, aqui vai surgir uma outra aresta. Por quê? Para gerar uma face aqui e uma face aqui. Ok? Então, o mínimo de arestas incidindo sobre aquele vértice é 3 também. Então, y é maior ou igual a 3. Muito bem. Bom, com esses dados, né, de número mínimo, o que vai acontecer então? Bom, se o x, olha só, se o x é maior ou igual a 3, então o que significa que eu posso dizer do 1 sobre x? Quando a gente inverte a desigualdade, a gente inverte aqui e troca, né? Então 1 sobre x é menor ou igual a 1/3. Tá? E se o y for maior ou igual a 3, então 1 sobre y também é menor ou igual a 1/3. Consequentemente, esse lado aqui, ó, 1 sobre x mais 1 sobre y, ele vai ser menor ou igual a 2/3, né? Que é 1/3 mais 1/3. Beleza? Tá. Então até aqui concluímos esse fato. Ou seja, então, como essas duas coisas são iguais, então a gente vai ter que 1 sobre a aresta mais meio tem que ser menor ou igual a 2/3. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu passo o meio aqui subtraindo dos dois lados. Eu vou ter então que 1 sobre A é menor ou igual que 2/3 menos meio. Quanto que é 2/3 menos meio? Bom, aqui eu posso fazer o MMC, né? 6. Aqui, para transformar em 6, eu tenho que multiplicar por 2, então vai ficar 4. Aqui, para transformar em 6, eu multiplico por 3, então menos 3. Então, isso aqui dá 1/6. Bom, então agora eu inverto de novo, então A vai ter que ser maior ou igual a 6, tá? Então, o número de arestas no meu poliedro tem que ser maior ou igual a 6, tá?
Então sabemos disso. Então a primeira informação que a gente consegue tirar aí do poliedro de Platão é que ele vai ter que ter um número de arestas maior do que 6. Ok. Então essa é a primeira informação que a gente tem. Bom, e agora se o que acontece se o x for maior ou igual a 4 e o y for maior ou igual a 4? Né? O que acontece se eu tiver esse caso? Vamos separar agora o caso 3 e os casos maiores. Se o x e o y forem maior ou igual a 4, o que vai acontecer? Da mesma forma que a gente fez aqui, então 1 sobre x vai ser menor ou igual a 1/4 e o 1 sobre y vai ser menor ou igual a 1/4. Então 1 sobre x mais 1 sobre y vai ser menor ou igual a 2/4, que é meio. Tá? Então eu teria esse caso aqui. Consequentemente, o que a gente iria concluir com a aresta? O que a gente ia tirar? A gente ia tirar que 1 sobre a mais meio seria menor ou igual a meio. Mas isso aqui é possível, pessoal? O A é o número de arestas, então é positivo. Então isso aqui é maior ou igual a 0. Então isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, então isso tudo aqui é maior que meio. Então não tem como ser menor que meio. Porque se eu subtrair aqui, dá que isso aqui é menor que 0. Então isso aqui não ocorre. Tá? Então esse caso aqui não ocorre. Então o x e o y não podem ser ambos maiores ou iguais a 0. Maiores ou iguais a 4. Os dois. Tá? Então, o que sobra? Então sobra ou x ou y igual a 3. Então logo, o x é 3 ou o y é 3. Porque os dois maiores que 4 não dá. E a gente sabe que são os dois maiores que 3. Muito bem. Então vamos analisar aqui as situações. Então primeiro, se o x for igual a 3. Se o x é igual a 3, a gente já tem então o valor do x. Então o que vai acontecer? Então eu vou ter 1 sobre y. Eu vou passar aqui 1 sobre... então substituindo aqui, ó, x igual a 3. Então vai ficar 1/3. Eu vou passar para o lado de cá. Então 1 sobre y vai ser 1 sobre a mais meio menos 1/3. Isso vai dar 1 sobre a. Bom, para juntar os dois aqui eu vou usar o 1/6, né? Que é o MMC entre os dois. Então vai ficar aqui, para se transformar em 6 vira 3 aqui em cima, né? Multiplica por 3 e aqui multiplica por 2. Então é 3 menos 2. Então isso aqui vai dar exatamente 1/6. Então 1 sobre y é igual a 1 sobre a mais 1 sobre 6, né? 1/6. Então dessa forma, esse carinha aqui, ó, é positivo, não é? Porque o a é um número de arestas. Então esse número aqui, 1 sobre a mais 1 sobre 6, é maior que 1 sobre 6. Eu estou aumentando, estou colocando uma coisa positiva no 1 sobre 6. Então daqui eu tiro que 1 sobre y é maior ou igual a 1 sobre 6. Igual não, né? Nem tem como ser igual. Por quê? Porque esse cara aqui não teria como isso aqui ser 0, né? Não é impossível. Então isso aqui é estritamente maior do que 1 sobre 6. Então se é estritamente maior, invertendo aqui, eu vou ter y menor que 6. Então se o x for 3, o y tem que ser... Quais são as opções do y? 3, 4 ou 5, né? Não tem como ele ser 6. Tá? Então temos essas opções. Então, portanto, se o x for 3, então o y vai estar lá entre 3 e 5. Tá? De modo análogo, pessoal,
da mesma forma, como aqui é simétrico, né, a mesma coisa, se o y for igual a 3, então a gente vai tirar a mesma conclusão. O x vai ter que ser menor que 6. Ou seja, o x vai ser 3, 4 ou 5. Um desses três, tá? Beleza? Então essas que são as possibilidades. Se a gente fizer o parzinho aqui, ó, x, y, então vai poder ser 3, 3, 3, 4, 3, 5, né? Que são as únicas opções aqui. Depois, bom, se o x for 4, aí não pode, o y não pode ser maior que 4. Então tem que ser 3, e 5 e 3. São exatamente essas 5 classes que a gente tem aí, tá? Então é 3, x igual a 3, y igual a 3, x igual a 3, y igual a 4, x igual a 3, y igual a 5, x igual a 4, y igual a 3, x igual a 5, y igual a 3, tá? Então são essas 5 classes. Então vamos agora verificar quais são essas 5 classes, né? Quem são essas 5 classes de poliedro de Platão? Então com isso a gente pode concluir quem são esses poliedros de Platão, né? Vamos lá então. Primeiro caso, x igual a 3, y igual a 3. Bom, lembrando que relação que a gente tinha aqui, 1 sobre x mais 1 sobre y é igual a 1 sobre a mais meio, tá? Daqui a gente tira o valor de a. Quanto que eu posso tirar o valor de a aqui? Bom, isola aqui, então vai ficar 1 sobre a é igual a 1 sobre x mais 1 sobre y menos meio. Tá? E depois eu tenho que inverter. Tá? Aqui eu não posso inverter já de uma vez, porque eu tenho somas aqui, né? Vai gerar aí um pouco de confusão. Mas vamos substituir primeiro, e aí depois a partir disso a gente usa essa propriedade. Bom, então se o x e o y forem 3, o que vai acontecer? Eu vou ter 1/3 mais 1/3 menos meio. Então aí nesse caso eu vou ter 1 sobre a é igual a 2/3 menos meio. Então MMC é 6. Aqui vai ficar, para tornar 6, precisa multiplicar por 2, então vai ficar 4. Aqui vai ficar 3. Então dá 1/6, inverte, tem que o número de arestas é 6 aqui. Tá? Então neste caso, usamos as relações. Quem que vai ser F então? 6. Quem é F? Lembra que a gente tinha obtido aqui, ó? Bom, vamos recordar aqui. Então F era 2A sobre X. E o vértice, né, V, era 2A sobre Y. Então através dessas relações a gente consegue tirar então o valor de número de faces e o número de vértices. O número de faces então eram 12, né, porque 2 vezes 6, sobre 3. Então é 4. Tá? Então a gente tem 4 faces e o número de vértices é quanto? 2 vezes A, 12, sobre Y, que é 3. Então também tem 4. Então 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Esse aqui dá exatamente o tetraedro, tá pessoal? Então x é o número de lados de cada face. Então cada face são triângulos. Então ela é formada por 4 triângulos, tá? É um tetraedro, tá? Então nesse caso aqui a gente tem um tetraedro. Então qualquer tetraedro é um poliedro de Platão. Beleza? É a primeira classe de poliedro de Platão. Depois, se o x for 3 e o y for 4, né? Então eliminamos a primeira classe. Segunda classe, x igual a 3, y igual a 4. Então quem vai ser a nossa
o número de arestas. Então 1 sobre A vai ser 1 sobre X, que é 1/3, mais 1 sobre Y, que é 1/4, menos meio, tá? Então como que eu faço aqui? Esses dois aqui, se a gente juntar, o meio é 2/4, né? Então vai ficar 1/4 menos 2/4, então vai ficar menos 1/4 aqui. Ok? E aí juntando esses dois agora, então MMC entre 3 e 4 dá 12. 3 vezes 4, 12. Então aqui fica 4 e aqui fica 3. Então vai ficar 1 sobre 12. Então nesse caso aqui o número de arestas é 12. Se o número de arestas é 12, quanto que é o número de faces? É 24 sobre x, que é 3. Sobre 3. 3 vezes 8, 24. Então temos 8 faces. Tá? Então aqui é formado por triângulos. Ó. Cada face tem 3 arestas. Né? Então são triângulos, são 8 triângulos. Então é formado por 8 triângulos essa segunda classe aqui. Tá? 8 triângulos, beleza, e o número de vértices é 2 vezes o número de arestas, que é 24, dividido por y, que é 4. Então isso vai dar 6. Então eu tenho 6 vértices, tá? 6 vértices, 8 faces e 12 arestas, tá? Esse aqui, pessoal, é exatamente o octaedro, tá? Tem 8 faces. Tá? É o octaedro. Beleza? Essa é a segunda classe que a gente obteve. Terceira classe. Se o x for 3 e o y for 5. Bom, nesse caso, então, o x é 3 e o y é 5. Então, aqui é 5. Bom, o 3, o 2 e o 5 são números primos, né? Então, para juntar todos eles, eu tenho que multiplicar todos eles. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 2 vezes 15, 30. Tá? Então, aqui, para chegar no 30, eu preciso multiplicar por 10. Então, aqui é 10. Mais, aqui para chegar no 30, eu preciso multiplicar por 6. E aqui por 15. Então dá 16 menos 15, dá exatamente 1 sobre 30. Então aqui o número de arestas é 30. Ok, e o número de faces? O número de faces é 60 sobre x, que é 3. Então isso aqui é 20. Então são 20 faces, né? Quem tem 20 faces? O icosaedro, tá? E o número de vértices? O número de vértices é 60 sobre y, que é 5. Então isso aqui é 12. Então tem 12 vértices, tá? Então essa terceira classe é o icosaedro. Tá? Qualquer icosaedro, que é formado por 20 faces, tá? 20 faces. Muito bem. Depois, temos aí a quarta classe, onde x é igual a 4 e o y é igual a 3. Então, nesse caso, o número de arestas não vai mudar, porque não importa se é o x primeiro ou o y primeiro. Se inverter aqui, dá a mesma coisa. Então, o número de arestas vai ser 12. O número de faces, agora inverte, né? O número de faces é 6, porque vai ser 24 sobre 4, que é 6. E o número de vértices vai ser 24 sobre 3, que é 8. Tá? Então aqui eu tenho 6 faces e 8 vértices. Aqui nesse caso entra o caso do cubo, né? Do cubo, né? Ou do hexaedro. Ou cubo, né? Mas não precisa ser exatamente o cubo, não precisa ter o mesmo tamanho. Beleza? É o hexaedro.
E a última classe é quando x é igual a 5 e y é igual a 3. Então aqui não vai mudar, arestas vai ser 30 também. Só que vai inverter aqui, o número de vértices vai ser 60 sobre 5, que é 12. E o número de faces vai ser 60 sobre 3, que é igual a 20. Opa! Aqui, faces vai ser 12 e vértices vão ser 20, tá? Então essa última classe aí é o não olha só, cada um dos resultados teve um número de faces diferentes. Esse último aí é com 12 e o com 12 é chamado de dodecaedro. Beleza, pessoal? Por isso que aqueles nomes lá aparecem lá, né? No início lá. Por isso que esses nomes são importantes. São os poliedros de Platão. Então, todo poliedro de Platão pertence a uma dessas classes, né? Então, para ser poliedro de Platão, tem que ser um tetraedro, um octaedro, um icosaedro, um hexaedro ou um dodecaedro, tá? Então, tem que ter 4, 8, 20, 6 ou 12 faces. Muito bem. Então, aí na sequência, pessoal, a gente tem uma tabela, né, desses casos que a gente acabou de concluir aí, contabilizando o número de o x, o y, o a, o f e o v que a gente tem aí, tá? Muito bem. E aí tem várias figuras, né? Para cada classe tem um exemplo aí que foi denotado, tá? Então o primeiro exemplo aí é a pirâmide de base triangular, né? O tetraedro. Depois a gente tem um prisma, tá? Na verdade um prisma não, né? Não precisa ser prisma, não precisa ter lados paralelos, né? Faces paralelas. A gente tem um hexaedro, né? Um hexaedro, que é um caso mais geral do que o cubo. Depois, na sequência, a gente tem um octaedro aí também. Então, no caso do octaedro, a gente tem cada uma das faces tem que ser triângulos, né? Daqui a gente tira quem são as faces do octaedro. São triângulos. O dodecaedro, que é o próximo exemplo aí nessa figura, ele é formado, cada um das faces tem 5 arestas, né? Então, cada face são pentágonos, né? Então, o dodecaedro é formado por pentágonos. E o último caso ali é o icosaedro, né? Onde cada uma das faces é formada por triângulos. Beleza? E olha ali tem 20 triângulos, né? Então, primeira figura aí é com 4 faces, a segunda com 6, a terceira com 8, a quarta com 12 e a quinta com 20 faces.